Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Começa agora mais um programa Conexão América Latina, nessa terça-feira. O programa vai ao ar toda terça às 2 da tarde, ao vivo na CEL TV, e depois é postado no canal Internacionalismo, canal que vocês podem acompanhar digitando na barra de pesquisa do YouTube por Internacionalismo e filtrando por canais nesse canal aí, que é o canal dos programas, dos podcasts, do conteúdo internacional da Causa Operária TV. Você vai encontrar vídeos diários aí, inéditos, muitos deles, reportagens, documentários, entrevistas, vlogs também sobre o cenário internacional, sempre de um ponto de vista anti-imperialista e de esquerda. Então vocês podem se inscrever aí no canal Internacionalismo e também clicar no sininho para receberem as notificações. Todo dia a gente posta um vídeo diferente, pelo menos um, às vezes até mais que um. Aos finais de semana a gente exibe documentários aí no canal Internacionalismo. Então inscreva-se, compartilhe o nosso canal com seus amigos que gostam de política internacional. A gente já está quase chegando a 1.000 inscritos, já temos 700 inscritos no nosso canal. Vamos chegar aí a 1.000 inscritos, quem sabe até o final desse ano. Queria convidar todo mundo também que está assistindo aqui o nosso programa ao vivo a curtir o nosso vídeo, a comentar no chat, a gente sempre lê, sempre interage aqui com os comentários, também a compartilhar nas suas redes sociais o Conexão América Latina, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Você pode criar uma playlist ali com os programas da CEL TV, com os vídeos do Conexão América Latina, compartilha no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no e-mail, também nos grupos, nas páginas, em mensagens privadas também para os seus amigos, compartilhando o Conexão América Latina. Você também pode se tornar membro do nosso canal por apenas R$ 7,99 por mês. Você já contribui financeiramente de uma maneira muito importante e significativa para a Causa Operária TV, para a gente poder manter aqui os nossos equipamentos, manter a nossa grade de programação, pagar todo o quadro de funcionários, que é muito pequeno, mas que mesmo assim já trabalha de uma maneira militante, inclusive, para trazer uma programação diária 24 horas por dia para vocês, e ajude a gente a expandir esse trabalho, a produzir reportagens especiais, documentários, entrevistas na Causa Operária TV e também nos outros canais, vinculados à Causa Operária TV, como é o caso do Internacionalismo. A gente não é financiado pelos patrões, não é financiado pelo Estado, a gente não recebe dinheiro da CIA, a gente não recebe dinheiro do NED, do governo dos Estados Unidos, a gente é financiado apenas pela classe operária que contribui com a gente, tornando-se membro, enviando super chats, super stickers, como o LC29, que acaba de comentar aqui com a gente. Muito obrigado, LC29. Então contribua com a Causa Operária TV. Bom, vamos começar o nosso programa exibindo uma reportagem sobre a Argentina, produzida pelo Brasil de Fato, onde o governo tenta congelar ali o preço dos alimentos e os empresários se opõem. Em uma renovação do programa Preços Máximos, o governo argentino fixou uma nova lista de preços de produtos da cesta básica. O decreto determina que, desde o dia 20 de outubro, os preços de 1.432 produtos retomam seu valor correspondente ao do dia 1º de outubro. A iniciativa não se dá sem intenções. As empresas formadoras de preços, como os grandes supermercados e distribuidoras, resistem em abrir mão da margem de lucro sobre os produtos listados. Já em vigência, a medida ainda provoca tensões com grandes empresas presentes em todo o país. Autor da medida, o secretário de Comércio argentino, Roberto Feletti, rebateu o argumento da Câmara do Comércio argentino de que haveria desabastecimento como consequência do congelamento de preços. Creemos que es acertado lo que estamos haciendo, es fijar una canasta ampliada y asegurar, por lo menos por los 90 días que vienen, cierta estabilidad en esa canasta para facilitar la expansión del consumo. A medida tem vigência até o dia 7 de janeiro. Os preços máximos garantem o acesso da população a itens básicos de consumo massivo, como alimentação e higiene, mesmo em meio à pandemia e à alta inflação, já acumulada em 37% este ano.
Nesta terça-feira, Feletti apontou a 2 grandes cadeias de supermercado que estariam boicotando a medida em entrevista a uma rádio. O secretário afirmou que essas cadeias não querem diminuir suas margens de lucro, calculada em cerca de 30% sobre o produto final. No entanto, destacou que a proposta dos preços máximos é manter razoavelmente as mesmas margens de intermediação. O setor sindical destaca a dificuldade do governo em supervisionar e garantir o cumprimento do congelamento de preços. Ricardo Pedro, secretário-geral da Central de Trabalhadores da Argentina, a CTA Autônoma, considera que a política de controle de preços deveria apontar para toda a cadeia produtiva. Los formadores de precios y los grupos económicos indudablemente maximizaron ganancias cuando el resto de la población, el pueblo en general, la clase trabajadora, sufría las consecuencias. ¿Qué decimos? Actuar sobre los formadores de precios, no solamente en la góndola, viendo cómo están los precios en la góndola, sino actuar sobre toda la cadena de valor. Y para eso con una participación muy amplia de todos los sectores, ya sea de los trabajadores, de los sectores cooperativas, de los sectores de la economía popular, de la pequeña y mediana empresa, porque si no va a ser imposible poder controlar la inflación y poder recuperar el salario que venimos perdiendo de los 4 años del gobierno de Macri, como en los 2 años de la pandemia. Em uma primeira supervisão sobre a aplicação do decreto nas gôndolas, o governo observou um acatamento de 70%, o que consideram uma média razoável para o cumprimento da medida. Vamos ver agora a coluna da nossa querida companheira Ilka Oliva Corado, que é poetisa guatemalteca. Ela vive nos Estados Unidos como imigrante indocumentada e está sempre um cenário cada vez mais lindo do que o anterior. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Los saludo nuevamente desde mi preciosa reserva forestal rentada, hoy con los colores ocres del otoño estadounidense. Y estos pues son los arces maravillosos que en otoño cambian de color. Unos amarillos dorados, otros ocres, otros pitayos, otros chiltotos o chiltotes, como dirían en otro lugar de Guatemala. No sé cómo le llaman a esos colores en otros lugares de Latinoamérica, pero bueno, hoy con el poema Indignación del poemario Ocre. No la escondas, no es estigma, no es vergüenza, no la encierres, no la maquilles, déjala caminar, déjala que busque, déjala que encare, déjala que observe, que sienta, déjala que indague, déjala vivir, que resista, que manifieste, que grite, que exija, déjala pedir justicia, que cante, déjala denunciar la impunidad, déjala que sea honesta, déjala que transgreda, déjala que se reviente en identidad. Cuídense mucho y hasta la próxima. Valeu, Ilka. Vamos agora com a reportagem da Michele Melo, direto de Caracas, na Venezuela. Ela que é correspondente do Brasil de Fato lá, traz mais uma reportagem sobre o combate à pandemia na Venezuela e já a recuperação econômica do país, já segurando aí as rédeas tanto da inflação como também do coronavírus. A Venezuela suspendeu novamente a quarentena a nível nacional, mas agora sem previsão de retorno. De acordo com o governo bolivariano, a medida atende uma necessidade econômica e responde ao avanço da vacinação contra a Covid-19. Nas ruas, a decisão divide opiniões. Sí da un poquito de miedo porque de verdad trabajo en el área y he visto muchos casos de personas que llegan
muy complicadas y por mucha que sea la atención que uno le preste, ya llegan ya en condiciones muy críticas y que quizás uno trate de apoyarlos y darle la atención que merecen, pero ya la condición en que llegan es muy difícil que se puedan salvar. Gracias a que trabajo en un hospital me doy cuenta de que es una locura, porque ahorita ha bajado el contagio, sí, es verdad, hay mucha recuperación, pero va a aumentar muchísimo ya en enero, a finales de diciembre, todo el mundo va a estar contagiado porque no nos cuidamos, todos andamos como locos en la calle, comprando, caminando, salimos aunque sea a ver, porque la pandemia nos tiene locos, pero obviamente eso nos va a perjudicar a nosotros. Puede ser beneficioso para una cosa y mal para la otra. ¿Por qué? Porque bueno, ya uno tiene más ventajas para salir, bueno, se puede trabajar un poquito más, por lo menos con respecto a la economía, la gente sale un poquito y eso, pero mal porque las precauciones no son seguras, pues. El metro, por lo menos fíjate, uno se embarca en el metro y eso es así. ¿Ven? Y ahora, si sueltan esta cuarentena, más apretado va a estar, y más con esta broma y los pasajes que son tan costosos, vamos a tener que, o sea, usar cada día más el metro. Y ahí se nos va a olvidar la cuarentena, se nos va a olvidar el COVID, se nos va a olvidar todo. O Estado afirma que cerca de 50% da população venezuelana já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Já nos dados oferecidos pela Organização Mundial da Saúde, a proporção seria de apenas 30%. O país acaba de atravessar a terceira onda de contágios com o aumento da presença da variante Delta. Desde março de 2020, soma um total de 404 mil contágios e 4.800 falecidos pelo vírus. Me parece mejor, a pesar de todo, ya tenemos un poco más de fluidez de gente, un poco más de fluidez de venta, de verdad eso ayuda a los negocios, ya que con la semana radical nos costaba, no podíamos estar todos los días aquí, es un poco más difícil y engorroso para poder vender, entonces ya ahorita con la flexibilización cónchale, es bueno para los negocios, de verdad, por lo menos las ventas ya están aumentando, nada más en esta primera semana ya hay un gran cambio de casi el doble por ciento, pues. Ya se ha duplicado la venta, esperemos que con el favor de Dios en lo que viene ahorita en noviembre sigan aumentando para poder, cónchale, todo el mundo obtener lo suyo y más que ahorita se viene diciembre. Em dezembro de 2020, o governo venezuelano também havia suspendido o decreto de isolamento social, mas voltou a implementar o Plano 7+7, uma semana de quarentena radical e uma semana flexível, a partir de janeiro deste ano. Para a economia, 2021 também foi um ano mais próspero. Apesar de ainda estar em crise, no último trimestre a Venezuela recuperou 9,4% da sua economia. O fator principal foi o aumento de 38% da produção de petróleo entre setembro de 2020 e 2021. Mas economistas também veem impacto na maior circulação de dólar, no envio de remessas e abertura de novos negócios. Há um mês, o Executivo aprovou uma nova reconversão monetária, cortando 6 zeros da moeda e lançando o Bolívar Digital. Sinceramente tenía un poco de miedo con respecto a la reconversión, debido a la última reconversión, el cambio drástico que hubo, el aumento, pero a pesar de todo me he dado cuenta de que la reconversión fue buena, porque por lo menos lo que es los puntos de venta ya no aguantaban esa cantidad de cero, era un problema de verdad. Esa cuenta de, por ejemplo, 3.900.000 y pico, no, ahorita es todo 1 bolívar, 2 bolívares, 10 bolívares. Total, la misma situación, un arroz te cuesta 4.000, una harina pan igual, o sea, $1. ¿Me entiendes? Porque Venezuela está prácticamente dolarizada y el sueldo es en bolívar. O fator político também pesa na balança para suspender a quarentena radical. Em 3 semanas, a Venezuela celebra eleições regionais para escolher governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. A reativação da economia nacional seria o melhor argumento de campanha do PSUV, que busca manter sua hegemonia no governo de 19 dos 23 estados do país e em 90% das prefeituras. O perfil do Internacionalismo aqui no YouTube, o canal do Internacionalismo, comentou aqui no nosso chat, saindo vídeo novo daqui a pouco, então inscrevam-se aí no canal do Internacionalismo, sai vídeo todo dia, vai sair daqui a pouco um vídeo sobre Cuba.
Valeu aqui ao Sou Eu, muito boa tarde. Já tinha agradecido ao LC29 pelo super sticker. Obrigado aqui ao Sérgio Santos, Cláudio Micos, Paulo Falcão, Coringa, Matheus Farias. Também comentam com a gente. O pessoal está falando sobre as eleições na Nicarágua, que é o nosso tema central de hoje. Então vamos falar sobre as eleições na Nicarágua. Elas ocorreram no último domingo. A apuração de votos terminou já no dia de ontem. O Daniel Ortega, atual presidente do país, foi reeleito com 75,9% dos votos. Em segundo lugar, ficou o Partido Liberal Constitucionalista com 14% dos votos e logo atrás, com menos de 4%, os outros partidos que participaram das eleições na Nicarágua. Houve uma participação de 65% dos eleitores. Na Nicarágua o voto não é obrigatório, né? E agora o Daniel Ortega ele se reelegeu. O Daniel Ortega, que foi eleito pela primeira vez em 2007 e agora se reelegeu pela terceira vez. O Daniel Ortega, da Frente Sandinista de Libertação Nacional, já haviam, né, estado no governo após a Revolução de 1979, que acabou com a ditadura que fazia 40 décadas, do Anastácio Somoza e sua família, né, uma ditadura de extrema direita. Com a derrubada do Anastácio Somoza e de sua família, foi implementado ali um governo nacionalista na Nicarágua, que uma espécie semelhante um pouco ao governo atual da Venezuela, né? Que teve um certo enfrentamento com a burguesia, no entanto não expropriou a burguesia, embora as condições fossem extremamente favoráveis para isso, né? E aí o governo do Daniel Ortega, né, que também esteve à frente ali da junta de governo, ele ficou até 1990, quando já o breve período de uma década da experiência revolucionária na Nicarágua acabou, né, com uma série de capitulações diante da direita, começando pelo fato de não terem expropriado a burguesia, né, mas por ter tolerado ali uma oposição burguesa e direitista que cometia uma série de atrocidades contra a população, tanto econômicas como militares e políticas também, os contras financiados pelos Estados Unidos, a partir da América Central atacando, né, os sandinistas, e bloqueio econômico também promovido pelos Estados Unidos na Nicarágua. O governo sandinista, o Daniel Ortega, que era uma ala moderada, né, da frente sandinista, fez uma série de acordos com a burguesia e com a direita para ter eleições, né, para deixar a direita e a burguesia, herdeiros do Somoza, disputarem as eleições. Finalmente, toda essa capitulação resultou aí em um acordo em que a Violeta Chamorro, da oposição supostamente liberal, né, que é totalmente entreguista e funcionária do imperialismo, venceu em 1990, destruindo todas as conquistas aí da Revolução Sandinista, implantando o neoliberalismo na Nicarágua. E diante de uma situação como essa, né, a América Latina inteira viveu isso. Nos anos 2000 houve a famosa onda rosa, né, dos governos de esquerda nacionalistas voltando ao governo na América Latina, principalmente impulsionados pelo Hugo Chávez na Venezuela. Na Nicarágua não foi diferente. Em 2007, o Daniel Ortega foi reconduzido ao governo, eleito presidente da República. E o atual governo, né, do Daniel Ortega, ele não é muito semelhante ao governo dos anos 80, né, que era muito mais radical. No entanto, guarda várias semelhanças, continua sendo um governo nacionalista, né, continua sendo um governo que não rompeu com a burguesia, é muito, inclusive, aliado da burguesia, né, da Igreja Católica, é um governo muito conservador, né, politicamente, mesmo sendo um governo de esquerda e um governo nacionalista,
No entanto, com a crise, né, dos Estados Unidos, com a crise do imperialismo, os golpes se sucederam na América Latina nos últimos anos e a Venezuela, a Nicarágua, ela também foi vítima disso daí. Em 2018, né, foram promovidas uma série de manifestações violentas muito semelhantes às que ocorreram na Venezuela em 2014, com as famosas guarimbas. E na Nicarágua aconteceu o mesmo, né? Grupos opositores, muitos grupos, inclusive de lumpen proletários, de bandidos comuns mesmo, foram promovidos, né, pela oposição nicaragüense com dinheiro de fora da Nicarágua, com dinheiro da NED, que é uma agência criada justamente em 1983 no governo do Ronald Reagan, quando o Ronald Reagan começava a financiar os contras contra o sandinismo na Nicarágua. A NED tem o mesmo papel da CIA, reconhecidamente, né? E que é financiar mudanças de regime onde os Estados Unidos querem derrubar os governos, né? A NED financiou a oposição nicaragüense, vários líderes opositores, líderes estudantis e políticos nicaragüenses viajaram para os Estados Unidos, onde se encontraram com congressistas norte-americanos, por exemplo, com o Marco Rubio, né? Tanto democratas como republicanos. ONGs foram financiadas na Nicarágua pela NED, pela USAID, por diversas organizações do governo dos Estados Unidos para desestabilizar o governo do Daniel Ortega. E esses opositores que estiveram na rua, semelhante ao que ocorreu com as guarimbas venezuelanas, promoveram manifestações muito violentas, com armas de fogo, com armas brancas, né, com paralisações de vias e rodovias, com queima de pneus, com tiros, com pedras, tudo mais, né? Cerca de 300 pessoas morreram nessa onda de desestabilização. Uma comissão da verdade foi estabelecida na Nicarágua por diversos especialistas, alguns ligados realmente ao governo, mas outros independentes, e se constatou que a esmagadora maioria desses mortos aí era causada, né, pelos manifestantes opositores ou em brigas de rua, ou em casos que aconteceram, né, diante dessas manifestações, e uma minoria causada pelas forças policiais e militares do governo da Nicarágua. Mas a campanha foi muito grande, principalmente na imprensa, naquela época, em 2018, contra o governo da Nicarágua, já sinalizando, né, que o imperialismo queria mesmo derrubar o Daniel Ortega, acusando-o de ditador, de narcotraficante, tudo que os Estados Unidos acusam o governo do Nicolás Maduro na Venezuela, ou então o governo cubano, ou mesmo, né, o que a direita brasileira sempre acusou o Lula e o PT. E o Daniel Ortega sempre tentando conciliar, né, com a oposição nicaragüense, principalmente através da Igreja Católica. A Igreja Católica é muito forte na Nicarágua, mesmo durante a Revolução Sandinista, praticamente nada foi feito contra ela. Uma questão histórica, por exemplo, da luta das mulheres é o direito ao aborto. A Frente Sandinista, sua direção, né, comandada aí pela ala mais direitista e moderada, representada pelo Daniel Ortega, nunca promoveu a liberalização do aborto, né? Então, as nicaragüenses não têm direito ao aborto, mesmo sendo um governo de esquerda, um governo cuja vice-presidente é Rosário Murillo, que é a esposa do Daniel Ortega, já de longa data também, lutadora aí na Revolução Sandinista. Mesmo assim, né, não tem direito ao aborto na Nicarágua. A Igreja Católica é muito forte. O Daniel Ortega, ele fala em socialismo cristão, o que já indica, né, que não tem absolutamente nada de socialismo, e sim de uma demagogia e um apoio diante da Igreja Católica. Mas mesmo assim, né, tentando essa conciliação, é um governo que se diz oficialmente, né, como o governo de reconciliação nacional, ou seja, é um governo conciliador, né, colaborador, quer trazer a direita para o diálogo e tudo mais, inclusive a Igreja Católica, e acaba cedendo em uma série de políticas. No entanto, quando se trata de manter, né, o governo,
o Daniel Ortega ele assume uma postura mais nacionalista e de enfrentamento com o imperialismo, muito possivelmente pressionado pelas bases populares da Frente Sandinista, que é o maior partido do país e é um partido de massas, um partido inclusive militante, né? E então nas eleições de agora, por exemplo, né, existem comentários aqui, o Coringa principalmente e o Sérgio Santos criticando o Daniel Ortega. O Daniel Ortega, sim, o governo nicaragüense prendeu candidatos opositores que concorreriam às eleições, muitos deles acusados de terem participado dos protestos de 2018, de serem financiados pelo imperialismo. A gente sabe que muito disso é verdade, uma parte pode ser que seja certamente desculpa para que o Ortega pudesse vencer facilmente as eleições. Mas tudo indica que mesmo se eles concorressem, não teriam chance nenhuma, pelo menos diante do voto popular, de vencer, né, a Frente Sandinista, que obteve 75% dos votos. Nenhum desses opositores presos tem qualquer carisma e apoio popular, né? O que a direita faz é ganhar a eleição na mão grande. O Ortega, sabendo disso, falou, vamos fazer então, já que é assim, vamos fazer esse jogo também, e eu vou, além do voto popular, eu vou também fazer uso da mão grande para ganhar essas eleições, né? Houve uma campanha muito forte contra o Daniel Ortega por parte da imprensa burguesa nicaragüense, da imprensa golpista nicaragüense, né? A imprensa internacional também fez uma campanha muito forte, já falando desde o início que eram eleições ilegítimas, que Daniel Ortega é um ditador, censura e tudo mais, né? A gente sabe que no Brasil do Bolsonaro, ou mesmo no Brasil do Temer, em outros países da América Latina, na Colômbia, por exemplo, os governos são muito piores do que o próprio Daniel Ortega. São governos de direita que fazem muito pior com a esquerda. Aqui no Brasil, as eleições de 2018 tiveram o Lula impedido de ser concorrente, né? O Lula que tinha 40% de intenções de voto. Na Nicarágua não tem nenhum opositor com 40% de intenção de voto, nem de longe, né? Então aí a gente se a gente for comparar a Nicarágua com o Brasil, se os Estados Unidos e o imperialismo falam, como eles realmente falam, que as eleições foram uma fraude, deveriam ter falado que as eleições no Brasil foram uma fraude, porque no Brasil o principal opositor, que tinha 40% de intenções de voto, foi impedido de concorrer, sendo ele 2 vezes presidente da República e tendo ele eleito 2 vezes a Dilma como presidenta da República e quase eleito o Haddad como presidente da República. Só que os Estados Unidos, a OEA, todos esses organismos internacionais, a União Europeia, ninguém falou que as eleições brasileiras foram fraudulentas. No caso da Nicarágua, o governo dos Estados Unidos, o governo da Espanha, o governo da Grã-Bretanha, a União Europeia, o governo do Equador, o governo da Colômbia, falaram que foram eleições ilegítimas e fraudulentas. E um dos governos que também não reconheceu a vitória do Daniel Ortega na Nicarágua foi o do Pedro Castillo, que acabou de ser eleito no Peru com uma plataforma esquerdista, apoiado pela maioria da população peruana, todo mundo acreditando que ele seria um presidente da esquerda e que está dando um golpe enorme à la Lenin Moreno no Equador, nesse exato momento no Peru, né? O Pedro Castillo demitiu um monte de membros de alto nível do governo, que são da ala esquerda do partido Peru Livre, que é o seu partido, e colocou um monte de gente da direita, de banqueiros, da burguesia no governo. E além disso, agora, né, mais um passo aí que deixa muito clara a sua direitização, não reconhecer as eleições na Nicarágua, porque o governo dos Estados Unidos não reconhece. É basicamente por isso que o Pedro Castillo não reconhece, porque está se mostrando um cachorrinho aí do imperialismo. No entanto, os governos que são minimamente soberanos e independentes
reconheceram o resultado eleitoral da vitória do Daniel Ortega na Nicarágua, como foi o caso do governo de Cuba, do governo da Venezuela, do governo da Bolívia, do governo da Rússia, do governo do Irã também reconheceu a vitória do Daniel Ortega na Nicarágua. Por sua vez, o presidente nicaragüense, né, diante aí de todas essas tentativas, né, de desestabilizar a eleição na Nicarágua após ser informado aí da vitória do Daniel Ortega, o Daniel Ortega chamou a União Europeia de um órgão que tem uma maioria de parlamentares fascistas, nazistas. Ele falou assim, essas democracias que estão governando, onde estão governando a maioria fascista, e o Parlamento Europeu são fascistas nazistas, a maioria. Então a gente já percebe, né, que essa contradição, embora seja um governo de esquerda nacionalista, superdireitista e conciliador, né, em muitos casos, quando se trata do ataque do imperialismo, ele denuncia o imperialismo, denuncia o Parlamento Europeu, a União Europeia, o governo dos Estados Unidos, a oposição golpista, os meios de comunicação golpistas, né? E é por isso, né, que nós, por exemplo, do PCO, apoiamos o Daniel Ortega na Nicarágua. Não concordamos com a política dele, como eu falei aqui, é uma política superdireitista, conservadora, conciliadora, colaboradora. No entanto, o imperialismo tenta derrubá-lo, né? E na medida que esse imperialismo tenta derrubá-lo, ele é pressionado pelas bases populares nicaragüenses, o que faz com que ele entre em um atrito com o imperialismo, né? Se choque com o imperialismo, defendendo, né, a soberania nacional da Nicarágua, e nós apoiamos essa política, né, específica do Daniel Ortega. Valeu aqui ao Tony, ele fala que Pedro Castilho é tipo o Boulos, não vai ter Copa, não se enganem, uma vez capacho do imperialismo, sempre capacho. O Arnaldo Silvério também fala aqui, dar ouvidos para o que aqueles corsários lá dos norte-americanos da Inglaterra falam, só quem são picaretas como eles. Viva Daniel Ortega, viva, viva. Valeu aqui ao Roberto França, nosso querido companheiro do canal Internacionalismo, também do O Mundo em Uma Hora, nosso podcast de política internacional. Obrigado ao Sou Eu pelo super sticker. Obrigado também ao Lino Alves. Dá uma boa tarde, fala. A imprensa burguesa deu o seguinte manchete: o ditador Daniel Ortega vence as eleições com 75% dos votos. Valeu aí, Lino, pelo seu comentário. Valeu também aqui ao Matheus Farias pelo seu comentário também. Bom, já que a gente falou aqui do Guilherme Boulos, né? Apenas um aviso, está saindo dentro de alguns minutos, quem sabe, a segunda reportagem da série de reportagens do Diário Causa Operária, desvendando quem são os empresários, agentes, políticos que estão por trás do Guilherme Boulos, e essa segunda reportagem vai tratar exatamente das ligações internacionais do IREE, o instituto onde o Boulos trabalha, instituto do Valfrido Vardi, que é o seu empresário e que é seu articulador de campanhas políticas. O IREE tem o Valfrido Vardi como presidente, tem ali como alguns de seus dirigentes nada mais, nada menos do que Sérgio Etchegoyen, Raul Jungmann e Leandro Daiello, que foi chefe da Polícia Federal durante quase 10 anos, inclusive durante o golpe de 2016. Além disso, o Valfrido Vardi, ele tem um escritório de advocacia, Vardi Advogados, em que o Leandro Daiello também é sócio, bem como o Silvio Almeida. Será que foi por isso que Silvio Almeida foi já anunciado pelo Boulos como vice em 2022 para o governo de São Paulo? Porque o Silvio Almeida é sócio do Vardi? Estamos esperando o Boulos
responder isso daí. Afinal, ele não responde nenhuma pergunta que a gente faz a ele, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja em superchats do DCM, né? Ele não responde nenhuma pergunta. Mas o que interessa para a gente principalmente é que um dos parceiros do IREE é um think tank norte-americano chamado Global Americans. Em maio desse ano aqui, foi realizado um debate entre o Vard, representando o IREE, e o CEO do Global Americans, o Guy Mantel, além de contar ainda com outros 3 especialistas, sendo que um deles trabalhou para o governo dos Estados Unidos, o outro foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né, e uma outra moça que trabalha também em um think tank aí, que é financiado, que tem relações, né, com uma série de organizações, inclusive norte-americanas. Esse Global Americans, ele tem como principal objetivo analisar, né, a política latino-americana. Logicamente, se vocês entrarem no site, vocês vão ver a nossa reportagem com um enfoque totalmente intervencionista, imperialista, né? Publica relatórios sobre atacando a Venezuela, atacando Cuba, atacando a Nicarágua, né? Atacando os antigos governos nacionalistas do Equador, da Bolívia e do próprio Brasil, com o PT. Nesse think tank Global Americans, todos os funcionários, todos os colaboradores trabalharam ou trabalham para alguma organização pertencente ao governo dos Estados Unidos. Além disso, a própria Global Americans é financiada pelo NED. A gente vai publicar a reportagem, temos ali provas, temos prints, temos links que demonstram, né, que o NED envia fundos para essa Global Americans. O NED, que é, como eu falei, né, agora há pouco, foi fundado em 1983 pelo governo do Ronald Reagan, durante a intervenção dos Estados Unidos contra a Revolução Sandinista, né? E em 1991, um de seus fundadores declarou publicamente que o NED faz era feito antes pela CIA de uma maneira encoberta, mas o NED faz de uma maneira mais pública. Vocês podem ver no site do NED ali, no site da Global Americans, tem publicamente ali informações sobre o financiamento do NED a Global Americans, né? E uma coisa curiosa, em 2018, quando estavam ocorrendo esses distúrbios na Nicarágua, essa tentativa de golpe de Estado na Nicarágua, a Global Americans publicava uma série de artigos denunciando, acusando, atacando o governo do Daniel Ortega. Max Blumenthal, que é jornalista investigativo do portal Grey Zone, bem como Ben Norton, também do mesmo portal, denunciavam naquela época a Global Americans como sendo um instrumento financiado pelo NED contra o governo sandinista da Nicarágua. Uma coisa muito, pode ser coincidência ou não, em 2018, durante aqueles protestos, o Guilherme Boulos deu uma entrevista ao jornal O Globo, em que ele condenava a violência do governo da Nicarágua contra os manifestantes. Não denunciou o golpe do imperialismo, não denunciou nada, ele apenas condenou o governo do Daniel Ortega na Nicarágua. O Guilherme Boulos, que, como a gente está falando e como a gente vai demonstrar novamente nessa nova reportagem, ele trabalha para o IREE, que é um instituto parceiro da Global Americans, financiada pelo NED. Então, daqui a pouco a gente vai publicar essa reportagem no Diário Causa Operária, em que vocês vão poder ler todas essas relações aí do IREE, do Guilherme Boulos, com a Global Americans e com o NED. Obrigado aqui a Natália Araújo, que comenta contra o imperialismo até o diabo. Tomili Verga, nosso querido companheiro Tomili Verga, que faz a redação do Diário Causa Operária e da Causa Operária TV.
lembrarem dos bons tempos de quinta série. Fala, os comentários lá no vídeo do DCM defendendo Boulos e atacando o PCO estão bombando. O Roberto França fala, os ataques ao PCO são um reconhecimento público de nossa vitória. A Maria Cláudia Araújo pergunta o que está acontecendo com o site da Universidade Marxista. Eu vi também que está com alguns problemas, eu vou repassar para o pessoal da organização da universidade, viu, Maria Cláudia? Pode deixar que eu passo para o pessoal, vamos ver se a gente consegue resolver isso daí. Inclusive hoje tem, se ninguém me desmentir, mais uma aula da Universidade Marxista, o que foi o stalinismo, com o Rui Costa Pimenta. O Roberto França, ele ainda fala, Boulos, Guaidó, Navalny e Dalai Lama todos estão no NED. Foi muito bom ter lembrado isso, Roberto, porque nessa reportagem que a gente vai publicar dentro de alguns minutos no Diário Causa Operária, também lembramos do Yaco Pérez, né? O Yaco Pérez que na verdade, aparece ser um padrão, né, para os esquerdistas na América Latina. O Boulos, com certeza absoluta, né, a gente já pode falar isso daí bem claramente, ele é o Yaco Pérez brasileiro. O Arnaldo Silvério, norte-americanos da Inglaterra, a maldito capitalismo do apocalipse, as crianças do planeta Terra. Meio estranho aqui o seu comentário, mas beleza. Cris Silva, ele fala aqui, nesse think tank Global Americans, o site fala que os direitos humanos avançaram no governo Temer em relação ao governo do PT. É surreal. É verdade, Cris, é muito surreal mesmo. Mostra que, né, é um órgão aí a serviço dos golpes na América Latina contra a esquerda, né? Bom, vamos agora com a nossa querida companheira Márcia Chueri, direto de Cuba, trazendo mais uma de suas colunas sobre o país caribenho. Olá, hoje é 9 de novembro de 2021, sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. A tentativa de golpe em Cuba tem hoje 2 nomes em evidência, mas por razões totalmente opostas. O primeiro é Júnior Garcia Aguilera, promotor da plataforma Archipiélago, que ele está usando para convocar para o dia 15 de novembro atos contra o governo cubano e contra o sistema socialista em Cuba. O segundo é Carlos Leonardo Vázquez González, médico oncologista e que era também há mais de 20 anos o agente Fernando do Serviço Secreto Cubano, infiltrado no movimento contra-revolucionário. A exposição da identidade do agente foi feita por ele próprio num programa de televisão nacional na semana passada e foi absolutamente bombástica. Ele fez declarações detalhadas e mostrou provas de que o dissidente Júnior foi formado e é patrocinado por entidades estrangeiras sustentadas pelo Departamento de Estado norte-americano. Carlos Leonardo, ou agente Fernando, disse que esteve com Júnior no início de 2018 num evento realizado na Argentina por um projeto chamado Tempo de Mudanças e o Novo Papel das Forças Armadas de Cuba. Olha o nome do evento, Tempo de Mudanças e o Novo Papel das Forças Armadas de Cuba, coordenado por Ruth Diamint e Laura Tedesco. Ruth Diamint foi assessora do Ministério da Defesa argentino entre 2003 e 2005 e agora é professora em uma universidade de Barcelona. E Laura Tedesco é professora e vice-decana do campus de Madrid da Universidade de St. Louis dos Estados Unidos. As duas juntas dirigem um projeto chamado Diálogos sobre Cuba. Nenhuma das duas é cubana. Isso foi no início de 2018. Depois, em setembro de 2019, voltaram a estar juntos num curso realizado em Madrid, promovido pela Universidade de St. Louis sobre o papel das Forças Armadas em um processo de transição. O nome era assim genérico, Forças Armadas, mas todos os participantes eram cubanos, de vários setores, médicos como o próprio Carlos Leonardo, jornalistas, historiadores, e ali também estava Júnior, como autor de teatro.
Nesse evento, Richard Youngs, funcionário do Fundo Carnegie para a Paz Internacional, com sede em Washington, deu uma conferência sobre as novas formas de ativismo cívico. Segundo o material do curso, essa forma de ativismo se traduz na, atenção aqui, instauração de um capitalismo fundamentalista e privatizador. Coisa que a gente conhece no Brasil, né? Até março de 2021, esse fundo Carnegie era dirigido por William Joseph Burns, atual diretor da CIA. Então, não se deixe enganar pelo nome bonito da Fundação para a Paz Internacional. Isso é um eufemismo para golpes e violência. Outro convidado do curso foi Manuel Cuesta Morua, que trabalha para a ANED desde 2014. Já mencionei várias vezes essa organização. A ANED serve para distribuir dinheiro da CIA a ONGs que financiam os golpistas, e não apenas em Cuba. A ANED, assim como a USAID, patrocinam golpes pelo mundo inteiro. Além disso, Júnior Garcia reconheceu, em entrevista à Telesur, sua relação com uma pessoa chamada Timothy Zúñiga Brown, que é o encarregado de negócios da Embaixada de Washington em Havana. Ele tem relação também com Alexander Agustini Marcelo, que é funcionário de assuntos cubanos do Departamento de Estado norte-americano. Há fotos dos dois juntos, mas o Júnior não gosta que mencionem, porque o tal Alexander tem um currículo digno de um agente da CIA. Ele esteve presente em vários países, justamente em momentos de golpes financiados pelos Estados Unidos. Outra representante da plataforma Arquipélago, chamada Sally González Velázquez, reconheceu em uma entrevista que recebem, ou seja, a plataforma recebe, apoio da Fundação Nacional Cubano-Americana, organização que tem a finalidade de promover ações contra Cuba e que também recebe dinheiro do Departamento de Estado norte-americano. E tem mais. O golpe está recebendo apoio público também de conhecidos terroristas de organizações anticubanas. Agora veja como o golpe foi organizado. Em novembro de 2020, na semana da greve de fome do líder do movimento San Isidro, Júnior convocou aquele ato realizado em frente ao Ministério da Cultura, que eu também já mencionei em outros vídeos. Na convocação, ele disse que estava chamando os criadores intelectuais inconformes com a gestão do setor da cultura a desrespeitar a lei. Depois, nos atos de 11 de julho, aqueles atos em que houve distúrbios e saqueios e que saiu muito pelas redes, Júnior tentou invadir com um grupo o Instituto Cubano de Rádio e Televisão. Agora, ele está encabeçando a convocação para os atos de 15 de novembro no país todo, sob o título de Marcha pela Mudança. A data de 15 de novembro não foi escolhida por acaso. No início era 20 de novembro, eles mudaram. 15 de novembro é o dia da reabertura dos aeroportos e do reinício de todas as escolas. No dia 12 de outubro, ele foi informado de que o pedido de autorização para realizar a marcha tinha sido denegado com base no que diz a Constituição, ou seja, que não podem ser realizadas manifestações públicas contrárias à própria Constituição. O que, aliás, é óbvio e acontece em todos os países do mundo. Nenhuma Constituição diz: fiquem à vontade para realizar atos contrários à lei. Se é contra a lei, é proibido. No caso da marcha, é proibido agir com o objetivo de fazer que Cuba deixe de ser socialista, de voltar ao capitalismo. O próximo passo da estratégia do golpe é apresentar essa decisão como uma violação do direito de expressão. Isso já está acontecendo, tanto na imprensa internacional como nas redes sociais. Assim, se o golpe em si não funcionar, eles preparam a opinião pública internacional para aceitar uma intervenção em Cuba. Júnior mandou cartas abertas ao presidente da República e ao povo de Cuba, fazendo ameaças de que, se não se permitem os atos, os Estados Unidos poderão intervir. A América Latina viu coisas parecidas recentemente. Lembremos que Moro e Dallagnol também foram formados pela CIA.
que o venezuelano Guaidó foi apoiado pelos Estados Unidos e pelo governo Capacho da Colômbia. E vamos lembrar também o golpe contra Evo Morales na Bolívia, financiado pela CIA. Bem, o assunto é sério e está sendo tratado com seriedade pelas autoridades cubanas. Os golpistas ficaram bem desmoralizados pelas declarações do ex-agente Fernando. Em poucos dias, veremos os próximos lances. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Uma última notícia, o presidente do Chile, o Sebastián Piñera, ele está agora sendo vítima aí, não que ele seja bonzinho nem nada, vítima aí de um processo de impeachment pela Câmara dos Deputados do Chile, que aprovou aí por maioria simples a abertura do processo contra ele. Só que, na verdade, a questão é o envolvimento dele com o Pandora Papers, né? Em que ele está envolvido aí com uma série de fraudes fiscais, esse tipo de coisa. E agora a Câmara dos Deputados do Chile, super progressista, revolucionária, né? Agora com a Constituinte, é possível até que consigam o impeachment dele. Só que tem uma questão, isso daí é pura demagogia, porque o Piñera está saindo do governo. Vai ter eleições no Chile agora dia 21 de novembro. E o Piñera vai sair. Então, para ele, tanto faz como tanto fez aí sair pelo impeachment ou sair porque vai ser substituído por outro presidente após as eleições, né? Tiveram tanto tempo para tirar o Piñera, impediram o povo de tirar o Piñera nas ruas e agora vem fazer demagogia com a população, né? Isso daí é a grande fraude da Frente Ampla chilena. Obrigado aqui a todo mundo que comentou com a gente. O Tony fala PCO, a esquerda de verdade, enquanto os identitários vivem a reboque da direita golpista financiado pelos imperialistas, o PCO denuncia e elucida sistematicamente todos que trabalham contra o povo. Rude Pride Unite and Fight, inimigo da Venezuela, de Cuba, do Irã, do Afeganistão, do Lula, do trabalhador brasileiro, Boulos, picareta, vou chutar sua cabeça. Elias Santos, Globo, grande mídia, bolsonaristas são nazistas, fascistas. Sergei Clare, fala DCM, TV 247, já cobraram explicações do Boulos? Rui está nesses canais toda semana, será que eles não aprendem nada? Viva o PCO. O Rude Fried também fala, dia 12 agora, todos aos consulados e embaixadas de Cuba defender a Revolução Socialista. Eu acho que é dia 15 que vai ter a manifestação lá golpista em Cuba, né? E estão chamando um ato contra esse golpe, dia 15 de novembro, Rude Pride. Bom, lembrando para vocês que daqui a pouco, 4 da tarde, tem análise política na TV 247 com Rui Costa Pimenta, transmissão aqui na Causa Operária TV de maneira simultânea. Com certeza o Rui vai falar sobre o caso do Boulos e já a gente vai publicar no DCO a segunda reportagem da série aí de denúncias contra o Boulos e o Rui vai comentar essa reportagem também no 247. Então fiquem ligados aqui na CO TV para assistirem TV 247 com o Rui Costa Pimenta daqui a 1 horinha apenas. Tchau, pessoal. Valeu!